Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 4, capítulo 11. O verso é 14 ou 15? É o 15. Verso 15. Swayambhuva Manu aconselha Dhruva Maharaj. Bhutai panchabhiraradhair yoshit purusha evahi tayor vyavaya sambhutir yoshit purushayoriha. Bhutai, pelos elementos materiais. Panchabhir, 5. Aradhai, desenvolvido. Yoshit, mulher. Purusha, homem. Eva, de modo que. Ri, certamente. Tayo, deles. Vyavayat, pela vida sexual. Sambhuti, a criação posterior. Yoshit, de mulheres. Purushayo, e de homens. Iha, neste mundo material. A tradução é a seguinte: a criação do mundo material começa com os 5 elementos, de modo que tudo, inclusive o corpo de um homem ou de uma mulher, é criado a partir desses elementos. Através da vida sexual entre homem e mulher, o número de homens e mulheres neste mundo material aumenta cada vez mais. Significado: dado por sua divina graça, a ser Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Vendo que Dhruva Maharaj entendia a filosofia do Vaishnavismo e, todavia, ainda estava insatisfeito devido à morte de seu irmão, Swayambhuva Manu pôs-se a explicar-lhe que este corpo material é criado a partir dos 5 elementos da natureza material. Confirma-se isto também no Bhagavad Gita. Prakrite kriyamanani. Tudo é criado, mantido e aniquilado pelos modos da natureza material. Atrás de tudo, é claro, está a orientação da Suprema Personalidade de Deus. Isto também é confirmado no Bhagavad Gita, Mayadhyakshena. No 9º capítulo, Krishna diz: é sob minha superintendência que a natureza material está agindo. Swayambhuva Manu queria convencer Dhruva Maharaj de que a morte do corpo material de seu irmão não era realmente culpa dos yakshas. Era um ato da natureza material. A Suprema Personalidade de Deus tem imensas variedades de potências que atuam de diferentes maneiras grosseiras e sutis. É por essas poderosas potências que o universo é criado. Embora grosseiramente ele pareça ser nada mais que os 5 elementos, terra, água, fogo, ar e éter. De modo semelhante, os corpos de todas as espécies de entidades vivas, sejam seres humanos ou semideuses, quadrúpedes ou pássaros, também são criados com os mesmos 5 elementos, e através da união sexual, eles se expandem em mais e mais entidades vivas. Este é o processo de criação, manutenção e aniquilação. Não devemos nos deixar perturbar pelas ondas da natureza material neste processo. Dhruva Maharaj foi indiretamente aconselhado a não ficar aflito pela morte de seu irmão, porque nossa relação com o corpo é inteiramente material. O verdadeiro eu, a alma espiritual, não é jamais aniquilada ou morto por ninguém. Bhutai panchabhira arabdhai yoshit purusha evahi tayor vyavayat sambhutir yoshit purushayor iha. A criação do mundo material começa com os 5 elementos, de modo que tudo, inclusive o corpo de um homem ou de uma mulher, é criado a partir desses elementos. Através da vida sexual entre homem e mulher, o número de homens e mulheres neste mundo material aumenta cada vez mais. Om Jnana Timirandasya Gyanajana Shalakaya Chaksurum Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Vikam
Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Iti Amine. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavari Pashatya Deshatarine. Vocês perceberam aqui que semelhança existe com as informações da Bíblia a respeito da criação? Porque, embora não seja tão específico de dizer que Deus criou Adão através do barro, né, da terra, e depois criou Eva através da costela de Adão, ainda assim aqui diz que a criação material começa com os 5 elementos, de modo que tudo, inclusive o corpo de um homem ou de uma mulher, é criado a partir desses elementos. Né? Aí depois vem, através da vida sexual entre homem e mulher, o número de homens e mulheres neste mundo material aumenta cada vez mais. E de fato, aumenta, né? Apesar de tantas mortes, tantos desastres, tantas guerras que já existiram, o número vai aumentando. Existe a grande ameaça de falta de alimento no mundo por causa da população. Tem até do aumento da população. Tem até um livrinho escrito por um cientista chamado 10 bilhões. Ele descreve, vocês conhecem? 10 bilhões. Já estamos em quase 8 bilhões. Então faltam só 2 bilhões para ele chegar a teoria dele ser aplicada ou não. Tomara que seja tudo mentira. Mas ele nos alerta para a falta de alimento e todos os problemas que vão existir, né, em decorrência disso. Mas nós sabemos que o mundo material é assim mesmo. Ele é feito pelos elementos materiais. Ele é temporário. Aqui nesse mundo material há muito sofrimento. O próprio o mundo material é revelado por Krishna como temporário e miserável. Isso pode parecer dramático e na nova era não se gosta dessas coisas. O pós-modernismo também elimina todo esse drama para que todo mundo fique sempre entusiasmado, e também a cultura de consumo capitalista também estimula sempre a ver coisas boas. Inclusive eles fazem propaganda de financiamentos e um monte de coisa assim, sempre vendo o lado bom de tudo, quer que o cliente veja o lado bom. Então, o mundo é criado para nos iludir mesmo, nos hipnotizar mesmo, como se tivesse uma pedra brilhante e tivesse alguém olhando para dentro do nosso olho e nos hipnotizando aqui. Essa personalidade existe. A personalidade que está muito interessada em nós existe. Ela é a manifestação da energia externa de Krishna. O nome dela é Maya, a ilusão material. Hoje tem muitas Mayas bacanas, inclusive devotas. Filhas de devotos com esse nome, Maya, mas a Maya, a ilusão material, é essa energia externa de Krishna que nos confunde, que nos ilude, que nos hipnotiza, dando-nos entusiasmo para viver no mundo temporário. Imagina, então, a gente já sabe, né, que a festa vai acabar. A festa vai acabar. E podemos ficar na saideira, podemos ser os últimos, mas vai acabar. Vai acabar. Em algum momento vai acabar. E aqui, nesse contexto, Swayambhuva Manu está muito preocupado que Dhruva Maharaj crie um desequilíbrio na biodiversidade do universo. Ele não quer que Dhruva Maharaj saia matando todos e todos os yakshas e elimine os yakshas da manifestação cósmica. Então,
Swayambhuva Manu está explicando para ele uma parte importante do Bhagavatam, que é a criação material, Swarga, e também a criação secundária, que também é um tema, um dos 10 temas do Srimad Bhagavatam, Visarga. Sarga, a primeira, Sarga é a criação, Visarga é a criação posterior. O Swayambhuva Manu está alertando Dhruva Maharaj a respeito do risco que ele tem de interferir na programação do mundo material. Nós também precisamos compreender filosoficamente a programação do mundo material. Então, esse é o mundo material, mas é o lugar onde nós temos de grande aprendizagem. Aqui nós podemos aprender como viver nesse mundo e como escapar dele na hora certa. Eu gosto da expressão portal da morte. Ontem eu falei várias vezes, porque é um lugar de passagem, né? A morte em si já é um rito de passagem. E nós compreendemos que esse rito de passagem pode ser o último. E seria muito bom que fosse o último para todos nós. Não porque não queremos viver nesse mundo, porque ele é miserável, mas porque nós sabemos que toda a nossa dedicação ao serviço devocional vai encontrar sua plenitude depois que passarmos por esse tal portal. E chegando lá, vamos poder servir livremente, sem a influência dos 3 modos da natureza material, que é um tema apresentado aqui. Vocês perceberam? Os 3 modos da natureza material. Os 3 modos da natureza material são usados pela energia externa de Krishna para se combinarem assim numa infinita combinação, para nos dar a oportunidade de viver neste mundo sempre com a esperança de que seremos felizes, de que encontraremos tudo. E é verdade que podemos ser felizes e sempre felizes nesse mundo. Só que os elementos que vão prover a nossa felicidade não devem ser os elementos disponíveis na energia externa de Krishna. Devem ser os elementos untados pela energia interna de Krishna. Ou seja, quando nós pegamos os mesmos elementos e então oferecemos a Krishna. Como, por exemplo, esse livro. Esse livro é um objeto comum. Um objeto comum, feito de papel, tem tinta, uma tinta muito boa que não apaga com a luz, não é? Ele é encadernado de uma maneira também segura, para não soltar as páginas facilmente. Ele tem capa dura para poder dar segurança ao livro. E para ficar mais bonito, ele tem uma sobrecapa. Tem uma sobrecapa. E por dentro ainda tem gravura, essa gravura linda, que nos leva a compreender muita coisa da nossa história, né? E tem outras gravuras. Então é um livro comum, feito com elementos comuns. Tinta, papel, celulose, né? Árvores, tudo aqui. Mas ele foi feito para apresentar um texto a respeito de Bhagavan, de Krishna. Então ele passa, por ser oferecido a Krishna, a energia interna de Krishna, ele passa a ter a energia interna de Krishna dentro dele e ele passa a se tornar sagrado. Nós temos o maior cuidado com ele. Ele fica disponível. Agora, depois de passar por muitos, aprendi que o livro deve ficar aberto. Quando eu cheguei aqui, a primeira coisa que eu vi foi o livro aberto. Então ele traz uma mensagem que transcende a natureza temporária e miserável desse mundo. Ele traz algo que transcende isso e que nos leva a refletir a respeito da nossa própria posição como servos de Deus.
Nós podemos ser criancinhas brincando e vamos brincar sobre Krishna. Nós vamos receber dos nossos pais estímulos para lembrar de Krishna em nossas brincadeiras, para fazer brincadeiras sobre Krishna. Tem brincadeiras muito boas no Gurukula, tem brincadeiras muito boas. Eu perdi o material do Gurukula, mas nós tínhamos traduzido brincadeiras feitas, criadas por pedagogos devotos americanos, inspirados nos passatempos de Krishna. Brincadeiras muito bacanas, inclusive que pode-se brincar adultos com crianças. Por exemplo, a busca da joia Shamantaka, que é uma brincadeira, um jogo que existe parecido, que sai para a caça ao tesouro, né? Você conhece essa brincadeira? Caça ao tesouro é a mesma, uma brincadeira parecida, que pode envolver uma comunidade imensa, né? Fizemos em Nova Gokula uma vez, foi um show, uma reunião de pais e mestres, convidamos todos os pais, convidamos os devotos, fizemos super traçado, né? Não podia faltar, mas também fizemos essa brincadeira, a joia Shamantaka. Então teve luta no meio do caminho, escolhemos os devotos que sabiam lutar, então teve luta, foi tudo muito bacana, e espalhado por todos os jardins de Nova Gokula, fora do ambiente interno. Muito legal. Então tem muitas brincadeiras que são infantis e outras que podem ser brincadas entre pais e filhos, como temos brincadeiras comuns, o jogo de futebol, que os pais às vezes ensinam, os filhos brincam com eles. Da mesma forma, tem também essas brincadeiras que nos levam a pensar nos passatempos de Krishna. Os passatempos de Krishna são fundamentais para a nossa memória. Fundamentais. Vai deixar a nossa memória cultivada. Se eles, desde que somos crianças, ouvimos sobre isso, a nossa memória vai ficar impregnada com os passatempos de Cristo, e nós vamos lembrar constantemente. Uma simples gravura na cidade pode nos lembrar dos passatempos de Cristo. Uma gravura, por exemplo, de um grande touro. Assim, às vezes a gente passa e a gente vê a gravura de touro, até mesmo se for pelo interior de Minas, vamos ver fazendas que colocam touros bonitos, assim, estátuas de touros. Cavalos, se faz muito isso também na estrada de Campina Grande para Caruaru. Tem uma fazenda de um grande garanhão campeão, assim, em genética e tal, e fizeram uma estátua dele na frente. Eu não sei o nome dele, mas tem lá uma estátua dele. Assim, então, mas se a gente vê um touro, a gente vai lembrar de Aristácera e vai lembrar de Krishna derrotando Aristácera. Se a gente vê até mesmo um cavalo, vai lembrar de Hayagriva e vai lembrar do passatempo de Krishna como Hayagriva. E assim muitas coisas dentro da energia material se tornam instantaneamente espirituais, transcendentais. Tudo. Mesmo a nossa maneira de nos vestir, a amizade com os nossos amigos, mesmo que não sejam devotos, a nossa relação com os vizinhos, de dar apressada. Às vezes a gente faz uma preparação e diz, vou dar para fulano, vou para outro ali, aquela vizinha que vou levar para ela. Uma vez ela me perguntou sobre culinária vegetariana, que a gente comia, vou levar ali para agradar. E assim vai. Nós temos muitas oportunidades de transformar a energia material em espiritual. Esse poder de transformar a energia material em espiritual é o poder do Vaishnava, é o poder do devoto, da devota. Eles, com sua devoção, utilizam tudo para Krishna. E por utilizarem tudo para Krishna, toda a energia material favorece, e assim ele pode ser feliz nessa vida, nesse mundo. Assim, um devoto ele fica feliz mesmo quando ele está triste. Ele tem a sua base interna de felicidade. Ele ficou triste temporariamente porque deve ter algum evento que o entristeça.
A única tristeza legítima de um devoto é o sofrimento das outras pessoas. E entre todos os sofrimentos das outras pessoas, o sofrimento que mais entristece um devoto, uma devota, é o sofrimento da ignorância a respeito de Deus. Por isso o devoto é chamado Paraduka Dukhi. Ele é aquele que se identifica com o sofrimento do outro. Então, viver uma vida em ignorância a respeito de Deus, da Suprema Personalidade de Deus, dos passatempos da Suprema Personalidade de Deus, dos gostos pessoais, particulares da Suprema Personalidade de Deus, é muito triste. Então, às vezes, o devoto fica triste, porém, quando ele faz uma reflexão um pouquinho mais profunda, ele diz: eu sou muito feliz, eu tenho Prabhupada, eu tenho Krishna, eu tenho Radha e Krishna, eu tenho as deidades de Gaura-Nitai, eu tenho Jagannatha, o Senhor de todo o universo. E nesse sentido, a palavra universo aplicado a Jagannatha, como o Senhor Jagat, da manifestação cósmica, é o Senhor, na linguagem védica, de todos os universos. E na linguagem científica que vocês estudam, agora você estuda na escola, universo já é uma palavra que define toda a criação. Então, embora nós saibamos que existem muitos universos, dentro da ciência isso não estaria correto. O correto é dizer o universo. O universo significa toda manifestação cósmica. Mas para nós a manifestação cósmica inclui muitos universos. Então, Jagannath é o Senhor desses todos os universos, de todos esses universos que os Vedas falam, e do universo que a ciência fala. Ele é o Senhor do universo. E nós temos Jagannatha, nós temos Krishna, nós temos Radha, nós temos Chaitanya, que veio trazer muito próximo de nós. Imagine se Pedro Álvares Cabral, um português que assim, chegou até o Brasil em 1500, a gente sente alguma identificação, porque sabe, ele era um nobre de Portugal, e veio, era um navegador, e veio até aqui. Quando a gente pensa em Chaitanya, a gente pensa em Chaitanya também como alguém muito próximo de nós. Ele nasceu na Bengala, e a Bengala tinha um sistema de governo. E esse sistema de governo nós podemos conhecer facilmente. Tá? Da era que viveu o Senhor Chaitanya, há muita semelhança com hoje em dia, a organização familiar e tudo mais. Com Krishna já é um pouco diferente. Krishna já está a 5.000 anos de distância. Então já não é tão simples, já não é tão parecido com hoje em dia. Mas o Senhor Chaitanya já é muito mais próximo da nossa realidade. E nós temos o Senhor Chaitanya. Nós temos o Chaitanya Charitamrita, o livro que descreve a filosofia e os ensinamentos do Senhor Chaitanya. Então, nós não precisamos deixar que a tristeza do mundo material predomine em nós. O que tem que deixarmos predominar é a alegria de conhecer a consciência de Krishna. E isso é um benefício que nós temos por causa do Parampara. Parampara é a corrente de sucessão discipular que traz o conhecimento de quem Prabhupada é o elo mais próximo de nós. Então nós temos Prabhupada. Prabhupada também esteve aqui há 46 anos atrás. Há 50 anos ele estava nos instruindo. Há 60 anos ele estava presente entre todos nós, nos ensinando a cozinhar.
e tudo. Prabhupada tinha emoções muito semelhantes às nossas. Quando chegou a primeira Mridanga no templo, isso é bem legal. Quando a primeira Mridanga chegou, importada, que eles pediram, demorou para chegar, mas chegou, os devotos, eles moravam num prédiozinho, tinha um elevador, e a Mridanga foi entregue na portaria, na parte de baixo do prédio. Então, quando chegou a notícia lá em cima, todos os devotos estavam com Prabhupada, e disseram, chegou a Mridanga. Aí todo mundo se levantou, Prabhupada também, e os devotos foram para o elevador, tocaram o elevador para esperar. Prabhupada desceu pela escada. Foi o primeiro a chegar e pegar o Mridanga. Cheio de ansiedade. E pegou e começou a experimentar o Mridanga, e tocar, e ficou tocando, fazendo um pequeno kirtan ali naquele exato momento. Imagine que emoção, um senhor já e com toda a emoção, igual dos jovens, só que os jovens acostumados a andar de elevador, rapidamente desceu a escada. Então, Prabhupada é essa pessoa muito próxima de nós, ele nos revela esse conhecimento, ele acordava meia-noite, muitas vezes a hora que a gente vai dormir, né? Ele acordava meia-noite para traduzir esses livros. Meia-noite. Para escrever todos esses significados, esse inclusive que nós lemos hoje, o significado do verso 15 desse capítulo 11, Prabhupada escrevia assim, à noite. Às vezes ele viajava de um lugar para outro e levava o material de tradução e ia traduzir. Então, Prabhupada fez muito esforço para nos dar esse conhecimento genuíno. E é o conhecimento que nos tira da ilusão, o conhecimento que nos dá a bem-aventurança, a felicidade espiritual básica. E mesmo quando coisas ruins acontecem, às vezes morre uma pessoa conhecida, amiga, um parente, a gente sente, pode chorar mesmo, ficar triste, não é pecado sentir tristeza pela morte de um parente. Ou de algum animalzinho, de algum pet que a gente tem, às vezes a gente sente também. Ou então, qualquer outra situação, quando a gente passa na rua e vê as pessoas sem teto, dormindo pelas ruas, é triste isso, a gente pode ficar triste. E a gente também pode pensar, o que posso fazer? Como Prabhupada. Prabhupada chorou quando ele viu uma senhora com um filho esquechado assim na cintura, carregando daquele jeito que às vezes as mulheres botam a perninha do menino para um lado, a perna do outro aqui. Ela estava assim, remexendo o lixo, procurando comida. E ele passando de carro, o ambaixador dele, passando de carro com os devotos, e ele viu aquilo. E ele chorou, lágrimas caíram dos olhos, ficou emocionado, chorou e disse, nós não podemos permitir que num raio de 15 quilômetros de cada templo alguém passe fome. Imagina? E aí ele criou o programa Alimentos para a Vida. E os devotos até hoje fazem isso, distribuem alimentos para a vida, para diminuir a tristeza de Prabhupada, para ajudar a diminuir a fome das pessoas. Nós vamos dar alimentos oferecidos a Krishna, então nós matamos a fome material e a fome espiritual. E essas pessoas depois podem nascer como nossos filhos, por terem provado alimento. Elas em algum momento vão deixar esse corpo e elas podem voltar. Então nós estamos criando as próximas gerações de devotos quando distribuímos para Sada. Então nós temos a filosofia perfeita dada por Krishna, e embora nós não sejamos perfeitos, nós podemos cultivar a perfeição através do conhecimento que Prabhupada nos dá pela filosofia perfeita, que ele trouxe a filosofia Bhagavata, a filosofia que descreve o ser humano perfeito, o devoto Bhagavata, que é a filosofia que descreve Bhagavan, que é a pessoa suprema. Então, nós temos essa
Nós temos essa herança espiritual dada por Prabhupada e por todos da linha de sucessão discipular, e nós estamos muito privilegiados em relação a tudo isso. Quando vem um conhecimento como esse, Swayambhuva Manu, avô de Dhruva Maharaj, dando uma instrução para ele, uma instrução importantíssima: não elimine todos os yakshas, isso você vai causar um desequilíbrio no mundo. Então, e aí ele vai explicando muito mais detalhadamente, e nós nos beneficiamos com esse conhecimento. Aqui tem alguns assuntos técnicos a respeito da criação e da natureza material. Prabhupada cita o Bhagavad Gita, versos importantes como Prakriti Kriyamanani, e que tudo é criado, mantido e aniquilado pela Pessoa Suprema. Então, a gente já deve saber disso, para nunca se revoltar. Não vale a pena se revoltar, nem vale a pena cultivar ideologias mundanas, ideologias materialistas, para viver dentro desse mundo. Nós devemos buscar um ambiente onde a justiça predomine, um ambiente onde o equilíbrio predomine, onde a harmonia predomine, onde a paz predomine, um ambiente onde todos possam ser tratados de maneira igualitária, que não tenha exclusão. Todos temos direito a tudo isso. Mas nós já temos uma bandeira levantada, que está até na nossa testa, né? A Tilaka, nós temos a bandeira do Vaishnavismo. E essa bandeira que nós devemos levantar, a bandeira do Harinama Sankirtan. Essa é a nossa bandeira. E essa bandeira nós devemos fazer em honra ao Parampara, em gratidão à própria Pada, que nos deu tudo, todas as facilidades. Então aqui estamos nós com esse tema. Vocês querem fazer algum comentário? Nós gostaríamos de fazer uma pergunta. Geralmente eu até converso sobre isso com o Hridaya. E, assim, não é uma coisa tão importante, mas não deixa de ser curioso, né, para a gente. O senhor fez uma referência no começo da leitura, que o verso, quer dizer, o significado de Prabhupada, ele lembrava muito a Gênesis, né, da Bíblia. Foi isso? O texto mesmo. Sim, o texto mesmo. Mas nós temos a figura do Sr. Brahma, né, que em Gaura Lila seria Haridas, né, devoto do santo nome, né. Existem, eu não sei se seriam especulações ou se tem fundamento, né, alguma descrição em alguma literatura sobre que o nosso Senhor Jesus Cristo, né, que é uma representação, né, para nós ocidentais muito significativa, seria também, né, uma manifestação do Senhor Brahma. E quando se faz referência ao Senhor Jesus Cristo como Filho unigênito, né, na Bíblia, no Evangelho, e nós sabemos, né, que o Senhor Brahma é o filho, o primeiro filho, né, nessa manifestação, o arquiteto do universo. O senhor teria alguma referência que pudesse nos dar em relação a isso? Eu não conheço todos os livros, toda a literatura védica, mas eu nunca vi Prabhupada dizendo isso. Eu não conheço nem nas aulas, nem no livro Prabhupada falando isso. Mas já ouvi muitas vezes os devotos dizendo isso. Nós temos esse apego muito grande à teologia cristã, por causa da nossa experiência tão positiva, né? Imagine, como almas espirituais, queremos beber do néctar da espiritualidade, e quando somos crianças ávidos para beber disso, ouvimos falar de Jesus. Não dá para esquecer nunca. Não dá para esquecer jamais. Nem precisamos fazer esforço para isso.
mas ao ponto de fazermos especulações próprias, sem seguir os passos de Prabhupada e dos acharyas, não vale a pena. Então eu não conheço, realmente eu não conheço nada, mas os devotos fazem a comparação da teologia, e aí vem, como você disse, né? Jesus é visto como filho unigênito, e o Senhor Brahma é visto como o primeiro ser criado, né? O Krishna. Então a gente tende a pensar, então Jesus, como veio posteriormente, pode ser uma encarnação assim como Haridasa. As linhas de raciocínio podem levar a isso, mas não vão ter, pelo que eu conheço, não vão ter confirmações, né? Não vai ter essas linhas e não vão de raciocínio, não vão levar a uma confirmação chástrica. E se não houver, então a gente não vai precisar ir por essa linha. Entendi. Muito obrigado. Uma outra situação. A minha compreensão inicial dentro do conhecimento trazido por Prabhupada, ela tem uma corroboração muito grande, né, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, pelo ponto de que ele pega os 10 mandamentos do Decálogo, né, e transforma em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, isso era muito latente na minha memória afetiva, né? O que eu tive quando eu fiz a primeira comunhão, todo o ensinamento desde criança, frequentando a Igreja Católica. E amar ao próximo como a si mesmo, né? Então, justamente o que Chaitanya, 1500 anos depois, traz como amar a Deus sobre todas as coisas. Que isso na Igreja Católica não fala, porque não temos uma noção de Deus na Igreja Católica, né? Exata, como o conhecimento védico nos traz, como o Bhagavad. Estamos aí assim, essa é a nossa situação mesmo. Nós temos o direito de reconhecer Jesus Cristo por nossa própria experiência com Ele. Porque tivemos a experiência, a Eucaristia e tudo mais, né? A nossa cultura, nossos valores éticos e morais que nos foram transmitidos por nossos avós, por nossos parentes, assim. Mas nós não podemos pregar ou apresentar isso porque Prabhupada não fez isso, não é? Nós não podemos apresentar para as pessoas a respeito disso, porque Prabhupada não fez, e a gente não tem essa autorização. Prabhupada fez de maneira muito genuína. Grandes mestres da Índia, como Yogananda, por exemplo, Paramahansa Yogananda, ele colocou Jesus Cristo no altar. Uhum. Então, no altar de Kriya Yoga, de Paramahansa Yogananda, está Jesus Cristo lá. Não é esse Jesus que aparece de olho azul e cabelo loiro, mas a foto que eles usam, que foi dada por Paramahansa Yogananda, é uma foto em preto e branco, Jesus com cabelo longo também, mas não é tão bonito assim quanto aparece no modelo da beleza ocidental predominante até pouco tempo atrás, né? Não é assim, mas ele está ali. Então ele fez isso e ele angariou centenas de pessoas. O Prabhupada não fez, não colocou Jesus no altar, teve que enfrentar a dificuldade de não abrir uma porta para os cristãos. O Prabhupada enfrentou essa dificuldade por não trazer nada sobre Jesus. Isso não significa que a gente não precise, não possa dar uma colher de chá para os cristãos. A gente tem que dar, a gente tem que dar. Mas eu tenho até um padre, né? No Chile e no Freira. Só um comentáriozinho no capítulo 4, verso 7 da Bhagavad Gita, tem aquele verso, sempre que haja um declínio na religião, né, nos descendo,
No comentário de Prabhupada coloca que algumas vezes Krishna vem pessoalmente e outras ele envia seu representante genuíno sob a forma de seu filho. Uhum. Eu acho muito interessante esse comentário de Prabhupada para esse verso. O Senhor Brahma não se enquadra aí, porque o Senhor Brahma faz parte do projeto de criação e recriação do mundo material. Então não é às vezes que ele manda, ele sempre manda Brahma. Né? Brahma sempre vem para poder dar início à criação. Toda vez que há uma criação e recriação, depois de aniquilações e tudo, o Brahma vem. Mas aí se refere a Jesus mesmo. Acho muito interessante. Isso que o senhor, né, a sua resposta que o senhor fala, eu nunca li Prabhupada falando. Acho que a gente corre um risco hoje, nesse afã de aproximar, né, as culturas, da gente ter esse cuidado, né, de não limitar a cultura que a gente, né, aprendeu às circunstâncias da realidade ocidental para criar, como isso, né, fazer esses links, fazer essas ligações que podem ser, né, meio forçadas assim para a gente conquistar, né, o público, conquistar a simpatia das pessoas. Então, nossa, a gente pode fazer isso mesmo às vezes sem perceber, né? Sim. Tipo, não, mas Prabhupada foi que falou, não é minha especulação, eu estou fazendo, tipo, como disse o senhor, matematicamente falando, né? Se Jesus está para o Filho, né? Brahman está, então Jesus e Brahman são a mesma pessoa. São conclusões, né, raciocínios que realmente a gente tem que sempre ter essa coisa de se pautar pelo que Prabhupada, né, trouxe, porque já é tanta coisa que a gente nem dá conta, né? Mas temos uma referência, né? Porque se tivemos, né, a oportunidade de ter Haridas, né? Mas isso é corroborado nas nossas escrituras, né? Que Haridas seria uma encarnação do Brahma, né? Então, se temos isso, né, lógico, mesmo sem as referências, né, escriturais, né, não podemos deixar de raciocinar que o Senhor Brahma também veio em um determinado momento em outra cultura para realizar o papel de elevar o pensamento, elevar a consciência das pessoas para Deus. Como foi a missão de Jesus Cristo, né? uma grande missão. Podemos pensar, mas como falei, podemos pensar e até podemos introjetar esse pensamento como uma esperança, um acalento, mas não é o nosso Siddhanta. Não está no Siddhanta, pelo menos até o momento eu não conheço. Bhaktivinoda Thakur estudou a teologia cristã, então talvez Bhaktivinoda Thakur tenha algum comentário, mas ele foi muito de resgatar as raízes. Então, Bhaktivinoda Thakur não se preocupou também com o cristianismo assim, muito embora ele tenha estudado mesmo, ele estudou o cristianismo profundamente. Mas podemos introjetar isso, não precisamos nos preocupar, porque realmente pode ser tudo, e manter o nosso respeito, até aumentar o nosso respeito por Jesus, mas nós não podemos, nós representamos Prabhupada, estamos no momento, a cada ano nós nos distanciamos mais da presença física de Prabhupada. Esse ano já são 46 anos. Então a gente vai se distanciando de Prabhupada. A gente corre um grande risco de daqui a pouco ter mudanças, né? No Siddhanta não pode haver de jeito nenhum. A gente pode mudar muita coisa, mas no Siddhanta não pode haver mudança nenhuma. Né? A liturgia pode mudar, nosso comportamento social pode mudar, mas o Siddhanta não pode mudar. Krishna, como a suprema personalidade de Deus e todos os processos que ele utilizou para trazer a consciência de Krishna para o mundo material e os processos de liberação, de conscientização e de amor por ele que são dados aqui devem ser
fazem parte do Siddhanta. Uma coisa interessante, Evandro falou sobre isso, mas no diálogo interreligioso a gente aprende muita coisa. A gente aprende que não adianta querer ficar lá querendo fazer sincretismo. A gente vai lá, ouve o pastor falar, pastor, você não é um pastor, você ouve o pastor falando e tudo sobre Jesus e tudo, e a gente ou escuta, pode fazer uma pergunta, pode o que for, mas a gente não precisa, inclusive isso nos Vedas, tem aquilo, a gente não precisa fazer comparações, não. Não, a gente não precisa. No diálogo interreligioso, isso eticamente não é correto. A gente escuta e na hora de falar, a gente fala a tradição da gente. Eu fui numa reunião que eu fiquei bem zangado comigo mesmo, né? Tinha um muçulmano. E então, eles rezam, eles fazem orações 3 vezes por dia. Uma delas é ao meio-dia. Então, na hora, como o nosso Gayatri, né? Então, a apresentadora disse assim, eu vou dar a palavra para o irmão, ela sempre chama de irmão, para o irmão muçulmano, porque ele tem uma oração ao meio-dia e ele precisa interromper aqui, ele vai ter que se retirar e depois voltar para fazer a oração dele. Eu fiquei, poxa vida, eu não dou nenhuma importância ao Gayatri do meio-dia. E agora ele teve lá a coragem, foi lá, disse para a mulher que tinha a oração dele. A mulher mudou tudo no programa por causa do Gayatri do meio-dia dele. E eu estou aqui e fiquei, quando deu meio-dia eu comecei a falar. Assim, ela deu para mim a fala exatamente ao meio-dia. Aí foi que eu fiquei com mais raiva ainda, né? Era a hora de eu cantar o Gayatri, o cara nem estava ali para escutar, ele estava lá já na oração dele. Então, o diálogo interreligioso nos ensina muito o respeito aos outros, mas a manutenção da nossa segurança. A gente, por exemplo, pode, no diálogo interreligioso, aceitar alguma coisa, mas jamais aceitar a Eucaristia. Nós não temos o direito de fazer isso, porque a Igreja Católica mudou que a Eucaristia é dada sem a confissão. Então, as pessoas podem receber a Eucaristia sem ter se confessado ao Papa, ou ao Padre. Mas é uma discriminação dela fazer. Mas tem muitas coisas. Por exemplo, uma pessoa divorciada, separada, que vive com outra pessoa que for, não pode aceitar a Eucaristia. É um pecado que ela não tem direito a comungar. E aí, nós que já estamos em outra linha, vamos lá aceitar a Eucaristia? Não, porque aí é um sacramento, a Eucaristia é um sacramento específico para aqueles que estão fiéis a toda a linha deles. Católicos, apostólicos. Então a gente não pode. E tem coisas assim de todos eles nós temos algumas coisas, como nós também, né? Jamais terão permissão para entrar no altar e trocar a deidade, fazer um puja. Mas nós fazemos questão de oferecer a praçada para todos Não é? Porque é a praçada deles, né, Maria? A hóstia, né, a Eucaristia é a praçada deles. Mas é a comunhão. O que é mais a praçada deles é eles agradecerem a comida. Né? Mas nós entendemos assim, mas ali é a comunhão deles, é o ato de comunhão mesmo. Não é só a praçada no sentido que nós temos. Porque a compaixão deles, eles dão de outra maneira, com a caridade. Né? Eles têm o princípio da caridade, da palavra. Tá bom?